para crescermos nisso, nós temos que entender aquilo que eu tenho pregado já há um bom tempo. Eu não sei quando é que eu vou parar de pregar, porque é um assunto muito importante sobre a tão grande salvação. Nós temos que entender que não existe algo mais poderoso, mais extraordinário, mais estupendo que Deus pôde fazer por nós do que nos salvar. Amém? Eu creio que as duas grandes coisas que Deus pôde fazer por nós foi fazer-nos existir, porque se Deus não fizesse isso, nós não acreditamos na evolução, como eu brinquei aqui, né? Nós não éramos uma ameba que viramos uma coisa virou um macaco, o macaco perdeu o rabo e o rabo fez você se tornar, a perda do rabo fez você ficar parecido com gente, e hoje você é uma gente melhor sendo crente. Não, não é isso. Nós somos uma espécie, criado segundo o padrão de Deus. Depois disso, queridos, não houve coisa mais importante que Deus fez por nós do que a salvação que Ele nos deu. Porque, infelizmente, nós erramos, nós falhamos. Não estava no plano de Deus a nossa falha, o nosso erro, mas nós falhamos. Pela liberdade de escolha, como nosso querido irmão falou, decisões definem o nosso destino. Nós pecamos, nós falhamos, nós assumimos uma dívida diante de Deus impagável. Eu já falei bastante sobre isso. Essa dívida, a nossa justiça, as nossas habilidades, o nosso dinheiro, os nossos esforços, absolutamente nada tinha condições de quitar essa dívida. Inclusive nós vemos isso logo no início, quando o homem se veste de folhas e Deus fala, não vai ser desta forma que você vai acertar as contas comigo. Você não vai se cobrir de folhas e eu vou aceitar o relacionamento. Não, existe um padrão. Nós vimos em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que o padrão era, o inocente morre pelo culpado, derramamento de sangue para que haja remissão de pecado. Então Jesus ali foi anunciado, logo no início da queda do homem, em Gênesis 3, 21. E eu falei aí várias questões sobre justificação, aí já estou falando mais ou menos umas 2, 3 semanas, e se você quiser aprender mais, você vai lá no nosso canal do YouTube, você tem umas 4, 5 mensagens que falam sobre isso. E nós entendemos que a justificação, ela foi a maior resposta para as necessidades do homem. A justificação, ela se tornou e é o pivô, o centro de todas as demais verdades do reino dos céus. De todas as demais verdades bíblicas, de todas as demais verdades do coração de Deus. Quando eu falo isso, querido, eu falo isso pensando e entendendo sobre o que eu estou dizendo. Consequentemente, se você não entender sobre justificação, tudo vai ficar, de certa forma, comprometido na sua vida. Tudo vai ficar comprometido no seu entendimento. Porque se a doutrina da justificação é o pivô, é o centro, é a espinha dorsal de todas as demais verdades, doutrinas, se você não entende a justiça de Deus em Cristo Jesus, você vai comprometer todas as demais coisas. Você vai comprometer tudo o que diz respeito ao reino dos céus. Na última pregação eu fui um pouco duro, mas propositalmente duro. Por exemplo, quando eu falei que no momento em que nós não entendemos que pela fé nós nos apropriamos dessa justiça, que isso não é por meio das nossas obras, mas somente pela fé. Quem estava comigo aqui, diga amém. Nós percebemos por que muitas religiões, inclusive algumas até cristãs, elas caminham por algumas coisas muito erradas, querendo atribuir algum poder pelas suas obras ao sacrifício de Cristo. Eu falei já algumas coisas fortes aqui. Então, no momento que você não entende justiça de Deus em Cristo Jesus, você começa a caminhar pelas obras. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para que eu mereça o que Deus fez por mim. Lógico que nós, como crentes evangélicos, não vamos subir as escadarias de joelhos no chão.
Lógico que nós, como evangélicos, não vamos pegar uma cruz literalmente, né? Uma madeira pesada, colocar nos nossos ombros e sair carregando essa cruz como que em procissão, para sermos merecedores de um milagre. Estou pagando a minha promessa. Mas nós sabemos que esta realidade existe no Brasil. Aproximadamente 75, 80% das pessoas no Brasil vivem com essa concepção mental, em que elas precisam fazer alguma coisa, para que elas então se tornem merecedoras desta justiça proposta a nós em Cristo Jesus. Mas nós, os evangélicos, que não caminhamos para essas coisas tão aberrantes, mas começamos a fazer algumas outras coisas, por exemplo, que nós achamos que não é tão ruim assim, tão ruim assim. E aí, queridos, é que entra um perigo grave, gravíssimo, de estrutura e de maturidade. No momento em que eu acho que eu posso atribuir qualquer valor, agregar qualquer valor ao sangue de Cristo, automaticamente, ao invés de agregar, eu desprezo o sangue de Cristo. Se eu preciso do sangue de Cristo e mais um sabonete, se eu preciso do sangue de Cristo e mais uma fitinha, se eu preciso do sangue de Cristo e mais um copo com água, se eu preciso do sangue de Cristo e algum tipo de sacrifício meu, o que eu estou querendo dizer? Que o sangue de Cristo não foi suficientemente capaz para me tornar um homem vitorioso contra o pecado, vitorioso na vida. Concordam comigo ou não? Muito bem, nós também aqui não temos essa prática, então, por que eu vou pregar sobre isso? Talvez um ou outro que está ouvindo aqui ainda tenha essa prática, né, de acreditar que um copo de água pode substituir, que pode, ser um motivo de bênçãos na vida dele. No entanto, outras coisas que agora são fortes, que eu quero que você entenda, isso vai te chocar. Então você me escute, para você não tirar conclusões erradas. Por exemplo, no momento em que eu oro para ser vitorioso, a minha concepção está errada. Olha para o seu irmão e diga assim: eu não preciso orar para ser vitorioso. Então vamos chutar o pau da barraca e não vamos orar mais? Acho que eu captei a atenção de vocês agora, né? Eu não preciso jejuar para ser vitorioso. Então vamos chutar o pau da barraca e não vamos jejuar mais? O grande problema está na concepção. Quem está entendendo aqui? No momento em que eu acho que é a minha oração que faz que eu seja vitorioso, o que eu estou dizendo a respeito do sangue de Cristo? Que Ele não é suficientemente capaz para me tornar poderoso. Então, as práticas espirituais, seja ela jejum, oração e qualquer outra coisa, ela não me torna, ela é um veículo, ela é um instrumento para que eu use tudo que eu já tenho em Cristo Jesus. Acho que você não entendeu, aleluia. Eu não oro para ter, eu oro porque tenho. Acho que você não está entendendo, Eu não oro para ter, eu oro porque eu já tenho. Aleluia, eu estou começando a entender que vocês entenderam. Eu não oro para ter, eu oro porque eu já tenho. Eu vejo algumas pessoas, não, eu vou jejuar porque eu vou ter vitória. Eu vou te fazer uma pergunta, querido. Desde quando o seu jejum atribui valor ao sangue de Cristo? Nunca. Agora, existem outras razões espirituais que fazem com que eu jejue. Existem outras verdades espirituais. E por que eu estou tocando neste assunto? É porque esta concepção errada nos leva, no mínimo, para dois caminhos que eu vou explicar aqui essa manhã na mensagem de hoje. Ou nos leva pelo caminho de nós tentarmos conquistar as coisas que Cristo nos deu gratuitamente por obras, de alguma forma, obras. Ou, por outro lado, nos leva ao extremo, dizendo, vamos chutar o pau da barraca, tudo pode. Eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso roubar, porque se eu já sou vitorioso em Cristo Jesus, nada impede de eu ser vitorioso. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, eu não posso
ir para os extremos. Eu tenho que aprender a lidar com a verdade de Deus. E a única coisa que faz com que eu venha para o ponto de equilíbrio é a concepção mental. É o entendimento correto da verdade de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a prática desta verdade correta. Repita comigo: conheço a verdade. Isso gera em mim uma concepção mental correta em Deus. Automaticamente, isso vai dirigir, isso vai programar as minhas ações. Então, por exemplo, se eu não tenho uma concepção mental doutrinária correta aqui, eu venho para os extremos. Eu fico pensando que só o sangue de Jesus não é suficiente. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar uma ajudinha para Jesus aqui. Eu preciso ser o usar, que eu vou segurar a arca para ela não cair da carroça. Ou eu venho por outro lado aqui e digo: não, se Cristo Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Eu vou só reinar em vida. Eu só vou me apropriar. Então, eu posso adulterar, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso, entendeu, ter o meu harém. E eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. E aleluia, glória a Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mas eu tenho que vir para o equilíbrio. E é sobre isso, então, que nós vamos tratar essa manhã. Então, diga comigo: justificação é um ato instantâneo, legal, da parte de Deus, pelo qual Ele considera os pecados perdoados daqueles que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, imputando a eles, ou imputando neles, a justiça de Cristo, e declarando-os justos diante de si mesmo. Esta é a concepção que você tem que ter sobre justificação. Então, algumas verdades aqui para a gente introduzir o assunto. Primeiramente, é um ato instantâneo, não é um processo. Quem aqui recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Diga amém. Amém. Eu não ouvi. Amém. Quantas mulheres aqui? Amém. Quantos homens aqui? Amém. Aleluia. Algumas igrejas ainda precisam perguntar para a coluna do meio, né? O negócio está feio hoje em dia. Então, queridos, nós precisamos entender bem aqui a questão. É um ato instantâneo. Você não vai ficando mais justo, mais justo. Você não vai ficando mais justo, mais justo. Então hoje eu sou um crente que eu oro mais, então eu sou mais justo. Então eu sou um crente que jejuo mais, então eu sou mais justo. Eu sou um crente que pago meus dízimos mais certinho, então eu sou mais justo. Então eu sou um crente que não falta domingo na igreja, eu sou mais justo. Essa é a concepção que as pessoas têm do processo. Tem muitas igrejas por aí, que acreditam nisso. Que elas confundem a questão da justificação com a santificação. São coisas distintas, diga comigo: santificação e justificação são totalmente diferentes. Quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, diga amém. Aleluia, você é justificado diante de Deus. Quer dizer que neste momento, Deus, Ele considera que os seus pecados foram perdoados, e Ele declara que você está justo diante dEle, imputando a você a justiça de Cristo. Glória a Deus. Romanos 5:1, a partir deste momento, você tem paz para com Deus. Você não precisa fazer mais nada para ter paz para com Deus. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Diga amém. Aleluia. E isso fecha aqui a conta e acabou. Ponto final. Não é um processo. Por quê? As igrejas, os ministérios que acreditam num processo, ou as pessoas que acreditam num processo, elas vão pender para onde? Para as obras. As obras me tornam melhor pessoa. Então, como melhor pessoa, eu sou mais justo. Espera um pouquinho. A justiça não é um processo. Repita, a justiça não é um processo. É um ato instantâneo. E ponto final. Aleluia. Agora, por que legal? Por que Deus pode imputar a nós a justiça? Por que Deus pode nos declarar justos?
Simples, porque Deus não foi contra a sua própria lei. Lembra mensagens atrás que eu disse que nós contraímos uma dívida contra Deus? Quem lembra, diga amém. Essa dívida era impagável, quantos lembram, diga amém. Aleluia. O próprio Deus providenciou o meio pelo qual a dívida fosse paga. Entre aspas, assim, nós devíamos para Deus, Deus mesmo pagou a dívida para ele, para que ele pudesse ter o direito legal de imputar a você a justiça de Cristo. Nossa, irmão, isso mereceria um amém muito mais forte do que se você tivesse recebido uma BMW 0 agora. Eu vou tentar de novo. O próprio Deus pagou a sua dívida. O próprio Deus providenciou uma forma legal para que ele pudesse imputar a justiça. Então, algumas pessoas confundem, nós vamos tocar um pouquinho nessa mensagem hoje, que Deus fez isso só porque ama. Ai, Deus amou, então Ele perdoa o homem. Ah, só porque Deus amou, Ele como o pastor José Luiz de hoje, Ele deu o seu Filho unigênito. Ah, que coisa. Não, existe toda uma doutrina por trás. Cristo se tornando carne, Cristo vivendo sem pecado, Cristo indo para a cruz. A justiça estava sendo feita, ou seja, o que nós merecíamos como sentença de morte, o que nós merecíamos como recompensa do nosso pecado, o que nós merecíamos por nossas dívidas, o que nós merecíamos por nossos erros, Cristo estava levando sobre si, aleluia, Cristo estava levando sobre si, e quando Ele apresenta o sangue para o Pai, diz o Pai, está aqui, a dívida está paga, eu agora tenho o direito legal para imputar essa justiça a todos que pela fé se achegam a mim. Aleluia. Quantos estão aqui, digam amém. Aleluia. Aleluia. Agora, nessa declaração, nós vemos que, eu estou falando a palavra imputação. Nós vamos numa mensagem específica tratar sobre isso. É diferente da infusão. Deus, Ele não infundiu, ou seja, Ele não nos fez em nós mesmos justos, mas Ele nos declarou justos, imputando a justiça de Deus. Mas as pessoas então dizem, mas pastor, quando a gente nasce de novo, nós continuamos pecadores, nós continuamos miseráveis pecadores? Não, aí é uma outra confusão que as pessoas fazem entre regeneração e justificação. Regeneração é uma coisa, justificação outra. Tudo como produto, vamos assim dizer, tudo como verdade absoluta, que flui a partir da justiça de Cristo em nós. Mas na infusão, o que as pessoas dizem? Elas dizem assim, que agora eu, na minha natureza carnal, sou justo. Falei que eu sou desastrado, irmão? Imagina se fosse o negócio ali, ó, tá vendo? Eu, na minha natureza carnal, agora sou justo. É como se Deus me mudasse a minha natureza carnal. Não, Deus mudou a minha natureza espiritual. Agora você está entendendo? Por que existem as práticas espirituais? Daqui a pouco você vai entender mais e melhor isso daí. Então essas confusões levam as pessoas a inventarem todos os tipos de doutrinas equivocadas, erradas, que fazem com que elas vivam de uma forma distorcida o cristianismo, e acabam não sendo vitoriosas, acabam tendo que depender do seu próprio esforço, acabam tendo que depender da sua própria obra, acabam ter que depender da sua própria instrução, ou às vezes se comprometem com o pecado do lado de cá e acabam não tendo essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nós precisamos ter então o equilíbrio. O apóstolo Paulo, ele resume bem algumas verdades espirituais no que diz respeito à justiça de Cristo, no livro de Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26. Eu gostaria que vocês, por gentileza, colocassem lá no nosso Easy Worship. Nós vamos ver isso daqui. Olha o que o texto diz.
Mas agora se manifestou. Grife na sua Bíblia aí, manifestou. Aleluia. Ou repita comigo, manifestou. Sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho, grife na sua Bíblia e repita comigo, testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Grife na sua Bíblia, diga aí, para todos e sobre todos. Vocês conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo ou não? Né? Grifar e falar, se não conseguir, então eu vou deixar uma só. Então vocês só grifem aí, tá? Vamos lá. É mais importante que vocês grifem aí. Os que creem, porque não há diferença, todos pecaram. Grife na sua Bíblia aí. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, grife na sua Bíblia aí, justificados gratuitamente pela sua graça, grife graça, pela redenção, grife redenção, que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, grife aí, propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Grife aí, justo e justificador e fé em Jesus Cristo. Nós pegamos aqui, queridos, mais ou menos uns 10 princípios espirituais no resumo de Paulo sobre a justificação. Manifestou, testemunho para todos e sobre todos. Todos pecaram, justificados estão pela graça, redenção, propiciação, justo e justificador e fé em Jesus Cristo. Então você percebe que esse texto ele está falando então a respeito da verdade mais absoluta que o homem precisa saber, é que Deus providenciou para nós um meio para que tenhamos paz para com Ele. Meu irmão, se você olhar o ser humano hoje, o que ele mais precisa não é de dinheiro, o que ele mais precisa não é de saúde, o que ele mais precisa não é de influência, o que ele mais precisa é de paz. O ser humano não tem paz, principalmente consigo mesmo, e também não tem paz com o seu Criador. Por isso que ele procura de todos os meios e de todas as formas religiões que possam aplacar a sua consciência, para que esta consciência então não fique atormentando ele dia e noite, como quem diz, você está em dívida, você é um pecador miserável, você vai morrer e você vai para o inferno, você não tem certeza de salvação, se você morrer hoje, o que vai ser da sua alma? O ser humano vive nesse tormento. No entanto, na hora que você entende sobre a justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia, esse tormento vai embora, porque você sabe que em Cristo Jesus você tem paz para com Deus, aleluia, aleluia, diga comigo, eu estou em paz com Deus. Mais forte, diga, eu estou em paz para com Deus. Mais forte, diga, eu estou em paz. Mais forte, diga, eu estou em paz. Olha para o irmão e diga assim, se você não está em paz, então você não está em Cristo. Mas pastor, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu vou na igreja todo domingo. Isso não quer dizer que você está em Cristo. Você pode estar numa religião. Você pode ter práticas que não condizem com a verdade da justiça de Deus em Cristo Jesus. Como por exemplo, sabonete, banho de sal, vale de sal, fitinha. O que uma pessoa dessa está demonstrando? Que ela não está em paz com Deus. Ela precisa fazer alguma coisa. O cara que está do lado de cá, adulterando, mentindo, bebendo, fumando, roubando, tendo uma vida dissoluta, será que um cara desse tem paz? Não. Por quê? Porque ele está mostrando que ele não está em Cristo. Olhe para o seu irmão e diga assim, a falta de paz é sinal que de alguma forma o que Jesus fez por você está equivocado. Você não está centrado nele. Abrindo parênteses, mas para falar dentro do mesmo assunto, quem quer tomar decisões acertadas, diga amém. Muito mais do que conhecimento de causa, você tem que aprender a ser guiado pelo seu homem interior. Sabe uma das coisas que mais
serve como testemunho se você está sendo guiado pelo seu homem interior ou não, é a paz. Às vezes a coisa é boa para você financeiramente, ela é boa profissionalmente, ela é boa ministerialmente, mas dentro de você some a paz. Some a paz. Você fica como numa tribulação interna. Águas revoltas dentro de você. O que isso está dizendo? O Espírito diz, eu não estou nesse negócio. Se você entrar, você vai entrar por conta própria. Se você entrar, você vai entrar por conta própria. Aí você vai matando essa paz, né? Você vai jogando a tua carne para cima disso, né? A sua vontade para cima disso. Mas eu quero. Aí a paz, aquilo já vai diminuindo. Mas eu quero. Aquilo vai sumindo. Isso, você está matando o Espírito dentro de você. É mais ou menos assim, já que ele não quer me ouvir, eu vou me silenciar. Eu já cansei de ouvir gente dizendo assim, pastor, eu não tinha paz para fazer, mas eu, na ânsia, no desejo, no bife, né, irmão? Tem gente que nem está no bife mais, está no tutano, está no osso, nem tutano tem mais, está no osso, entendeu? Ele mata a voz de Deus dentro dele, e aí, meu irmão, o cara faz tudo que é burrice. Então, aprenda isso, a justiça de Deus em Cristo Jesus me dá paz. Aleluia, eu sou filho e isso basta. Aleluia, eu queria ouvir um amém mais forte. Eu sou filho e isso basta. Se eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, então repita comigo, eu sou filho e isso basta. Eu tenho paz para com Deus. Diga bem forte, nada do que eu fizer é para atribuir, agregar valor ao sangue de Jesus. E ponto final. Aleluia. Agora, meu irmão, o texto fala sobre uma manifestação. Quando é que isto se manifestou? A Bíblia fala que Cristo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No momento em que Cristo se fez carne, a justiça de Deus veio até nós. Amém? A manifestação do Filho de Deus foi a vinda da justiça a nós. A forma como ele viveu, a forma como ele morreu, fez com que Deus tivesse o direito de imputar essa justiça a nós. Tito capítulo 3, versículo 4, versículo 6 diz assim: mas quando apareceu ou manifestou a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador para com todos os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós. Aleluia, queridos. E aqui então você tem que entender uma das coisas poderosas. Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui? Dê um brado de vitória. Eu não entendi. Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui? Diga amém. Qualquer coisa que venha tirar a glória de Cristo da igreja, nós temos que nos levantar como guerreiros e valentes. Porque a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E é por isso a Ele a glória, não ao homem a glória. Somente a Ele a glória, não ao homem a glória. A igreja existe para glorificar e bendizer o nome de Jesus. A igreja não existe para entretenimento. A igreja não existe para fazer coceguinhas na barriga das pessoas. A igreja não existe para passar a mão na cabeça das pessoas. A igreja existe para levar adiante o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A igreja existe para ser o agente na terra do que os céus manifestaram entre nós, e a igreja não pode perder esse foco. A igreja não pode ser um clube social, a igreja não pode ser um ajuntamento de pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, a igreja não pode ser um covil de cobras. A igreja tem que ser o lugar onde homens que entendem a justiça de Deus vão viver abundantemente essa justiça e vão levar para todas as nações da terra essa justiça, aleluia, até que todos ouçam que Cristo é
é a única salvação que existe, aleluia. Nós como igreja temos que viver e arder, pegar fogo por essa verdade. Tem alguém aqui que está em chamas por isso? Aleluia! Queridos, aqui você vai entender o meu zelo pela igreja. Não digo que a igreja não tenha que ter os momentos de lazer, mas isso a gente tem como pessoa. Eu vou na tua casa, vai na minha casa, a gente brinca junto, joga videogame. Você vai na minha casa, eu vou na minha casa, na sua casa, entendeu? Nós jogamos futebol junto, comemos uma picanha juntos, logicamente sem a gordura, né, irmão? Não, tem gente que fala, se for para isso eu não vou, pastor, eu tenho que comer a gordura. Então você se mata sozinho, problema teu. Né? Nós juntos podemos nos divertir. Agora, nós juntos não podemos fazer da igreja uma diversão. Nós juntos não podemos fazer da igreja um clube social. Nós juntos não podemos fazer da igreja um lugar onde as pessoas entram e saem e vão continuar não entendendo sobre a justiça de Cristo. Nós juntos somos os profetas de Deus nessa geração. Quem está comigo aqui, diga amém. Queridos, a igreja que temos, já preguei sobre isso, é a igreja que nós construímos. Se nós vamos ser uma igreja fervorosa, é nós que construímos. Se nós vamos ser uma igreja do fogo, é nós que construímos. Se nós vamos ser uma igreja que se move nos dons, somos nós que construímos. Na nossa força, não. Por nós sermos dedicados ao Espírito Santo. Então Ele vem a nós e edifica essa igreja. Glória a Deus. Tem alguém comigo aqui ou não? Mas tudo parte de uma disposição. A razão pela qual você vem a esse lugar. E pela qual você serve a Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, tudo isso é muito poderoso porque nós grifamos lá que tem um testemunho dos profetas. Por que tem testemunho dos profetas? Porque a história da justiça de Deus não começou em Cristo Jesus. Preste atenção. A história da justiça de Deus não começou em Cristo Jesus. A história começou logo depois da queda. Logo depois da queda de Gênesis 3:21, Deus foi lá, pegou um animal que não tinha nada a ver com a história. Talvez o animal falou, pô Deus, o cara que erra e eu que levo a culpa. Deus falou assim, cala a tua boca, vem para cá. Você vai morrer agora. Por isso que Jesus foi como o cordeiro que não abriu a sua boca e morreu. Amém? É simples, o inocente morrendo pelo culpado. Por isso que você vai ver toda a lei, eu não posso explicar agora aqui, só para que você entenda de uma forma muito superficial e panorâmica. Por que em toda a Bíblia tinha sacrifício de sangue? Era o inocente morrendo pelo culpado, 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 o inocente morrendo pelo culpado. Levítico 17:11, Deus deu sangue como redentor, Deus deu sangue como propiciação, Deus deu sangue para remir o homem, o inocente morrendo pelo culpado. Mas você vai para o livro de Hebreus e a Bíblia fala que sangue de touros, sangue de bodes, sangue de novilhas não pode purificar o pecado do homem. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém pode dar glória a Deus aqui essa manhã? A religião não pode tirar o pecado do mundo. A religião não pode tirar o pecado do mundo, as obras não podem tirar o pecado do mundo, mas o sangue de Jesus Cristo pode tirar o pecado do mundo, Ele tem esse poder, aleluia! Nós não podemos oferecer outra coisa para quem vem a uma igreja senão Cristo. Se ele quer entretenimento, damos para ele então o voucher da Disney World. Se ele quer entretenimento, então vamos dar para ele, não tem mais Play Center é para os antigos, né? Hop Hari também você não quer ir, porque se sobe no brinquedo, cai e morre. Tem que ser Disney World mesmo. De repente o cara cai e não está tão salvo assim, não deu tempo de fazer uma obra, não dá para ir para o céu. Tem alguém comigo aqui ou não? Quando a Bíblia fala sobre o testemunho dos profetas, é o quê? Em Cristo Jesus, toda a história passada, ela olhou, ficou olhando assim, ó. Uau, de fato ele cumpriu todos os requisitos, de fato ele cumpriu toda a justiça, de fato não ficou uma vírgula, um tio sem cumprimento. Irmão, tente imaginar
a história de 4.000 anos atrás, olhando para Cristo e Ele sendo a resposta, o catalisador. Por isso que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia, dá um chacoalhão no seu irmão, diga, você não pode querer viver outra coisa. Não, mas dá um chacoalhão mais forte, que você não pode querer viver outra coisa. Viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o centro, Ele tem o testemunho de ser o Cordeiro de Deus, aleluia! Oh, aleluia! Bem, agora, sem querer ser demagógico, cada pontinho desse, irmão, são no mínimo um mês de pregação, acredite. Então, se você é um pregador, estou te dando conteúdo para o ano inteiro aí para você preparar bons sermões. Eu só estou dando aqui relances para você entender a mentalidade de Paulo no breve resumo que ele dá. Depois ele vem e diz assim, para que essa salvação seja sobre todos e para todos. O que Paulo está dizendo aqui? Que no momento em que Cristo veio, irmãos, isso é uma coisa poderosa. Tem alguém comigo aqui essa manhã? E o que Paulo está falando aqui, irmãos, é algo que para nós não tem sentido, mas para os judeus, por isso que os judeus queriam matar Paulo. Quando Paulo prega assim, olha, a salvação em Cristo Jesus é para todos e sobre todos. Você sabe o que estava sendo arrancado da mão dos judeus? O exclusivismo. Somente os judeus tinham a promessa, somente os judeus tinham a lei. Automaticamente, somente os judeus tinham o conhecimento de Deus. Agora Paulo chega aqui e diz assim, não, 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 não. Aleluia, não, 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 não. Não, 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 em Cristo Jesus. Não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais cita, mais servo. Todos têm o direito, a parede de separação foi quebrada. Todos podem ser salvos, aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aqui, irmãos? Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que agradecer a Deus, a Jesus Cristo é o Espírito Santo. Mas abaixo desses três a gente tem que agradecer a Paulo, quando a gente chegar no céu. Porque esse cara foi um fenômeno. Um fenômeno. Um fenômeno de entendimento sobre a justiça de Deus. E ele não foi só um fenômeno de entendimento, de proclamação. Ele viajava, ele cruzava, ora em vigílias, ora em passando fome, ora na mão de salteadores, ora em naufrágio. Ele não se importava, porque ele não tinha a sua vida preciosa a si mesmo, antes que ele pudesse de todas as formas e todos os jeitos poder anunciar que em Cristo Jesus o exclusivismo judaico havia sido quebrado. Todos podem ser salvos, todos podem ser justificados. Aqui brancos e negros, ricos e pobres, cultos e incultos, orientais e ocidentais, todos podem ter paz para com Deus, todos podem ser livres da culpa, todos podem ser livres da condenação, todos podem ser reconciliados com o Senhor, aleluia. Ele ensina então, dizendo a respeito de Abraão, quando Deus deu a promessa, ele não deu uma promessa como se sendo a muitos, mas sim ao teu descendente, não falando a muitos, mas falando de Cristo. As bênçãos do crente Abraão foi Cristo, para que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas por ele, aleluia. E um dos grandes, olhando pelo lado contrário, aspectos de uma heresia, é quando o cara começa a falar mal de todo mundo, só ele é bom e ninguém mais presta. Exclusivismo. Judaísmo é seita, irmão. Você não vai ficar mais santo colocando o kippah. Aliás, eu já tenho, deu um natural aqui, eu fiz um implante assim que não cai. Pode bater o vento, ó. Entendeu? Essas coisas são bobagens, besteira. Tem gente que se acha mais espiritual, pondo um kippah, aí põe um talite, aí, irmão, vai com essas besteiras para lá, meu amigo. É tudo bobagem. Isso é tudo lixo.
Isso é lixo, isso é lixo. Sabe por que eu tenho que pôr kipar? Sabe por que eu tenho que pôr talit? Sabe por que eu tenho que pôr essas coisinhas? Porque eu não sou espiritual na essência, então eu tenho que ser na forma. Se eu não consigo ser na essência, então eu tenho que ser na aparência. Você pode ser espiritual mesmo de bermudão, irmão. Aleluia, mas tem que parar aí a bermuda, né? Subir um pouco mais, aí já apertou um pouco mais o negócio, tá? Né? Então, a esposa está de olho, né? Então, tem tudo o equilíbrio. Quem está comigo, diga amém. Quem está sentindo a vida de Deus aqui, diga amém. Aleluia, então dê um brado de vitória, meu irmão. A melhor coisa que você tem na igreja é a vida de Deus. Glorifique a Ele por isso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Redenção. Você sabe o que significa redimido? Olha para o seu irmão e fala assim: você, mediante ao sangue, foi redimido. Não, acho que o irmão não entendeu bem direito. Pega na mão dele assim. Aleluia, ajuda ele. Ajuda ele. Irmãos, segura na mão dele aí. Segura na mão dele assim. Eu estou fazendo algumas coisas boas. Não estou incomodando o teu culto quando eu peço para você olhar para o lado. Por exemplo, se é um amigo que está do teu lado, você pode estreitar a amizade, amém? Se é um marido, você pode... Entendeu? E se é o pretendente, irmão, é profético vocês terem sentado juntos. Né? Glória a Deus. Então olha aí, pega na mão dele e fala assim: você foi redimido. Não, olha para os olhos dele, vê a reação dele quando você fala isso. Se ele não deu uma risada, se ele não começou a orar em línguas estranhas, se ele não deu um pulo dessa cadeira, ele não entendeu o que significa isso. Aleluia. Pega nas mãos dele e diga assim: você foi redimido. Qual que foi a reação dele? Se ele continuou parado, como se isso não significasse nada, ele não entende o que significa isso. Aleluia. Olha para ele e diga assim: você foi redimido. Você sabe o que significa isso? Você foi comprado por bom preço. E você não está mais à venda. Ninguém pode ter mais você. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. A religião não pode te ter, os homens não podem te ter, o pecado não pode te ter, o diabo não pode te ter, você é de Jesus! Nada pode fazer você ser escravo de novo. Nada! Nada! Você foi comprado com bom preço. Aleluia. 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 Shokandarabakate kandaravalavaka. Corre kandaraba shekandaraba bababakate kandarala bababababakate queriandere cora. Oh, meu irmão, você sabe o que acontece quando uma pessoa se deixa ser escravizada pelo pecado? Sabe o que acontece quando a pessoa deixa ser escravizada por uma religião? Sabe quando a pessoa se deixa ser escravizada pelo mundo? Ela não sabe o valor que ela tem. Você não sabe, você vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, você vale mais do que a riqueza, porque não foi com ouro, não foi com prata, não foi com toda a riqueza que esse mundo tinha que você foi comprado com um valor inestimável. Nós até cantamos: eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz pelos meus pecados, aleluia. Bata no teu peito e diga: eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor para Deus.
Quando a religião quiser te escravizar, diz: eu já tenho dono. Quando o pecado vier te escravizar, eu já tenho dono. Quando os homens quiserem te escravizar, eu já tenho dono. Meu Deus, eu não sei como você consegue ficar quieto. Eu não sei como você não consegue. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Cristianismo não é essa bobagem que as pessoas andam pregando. Cristianismo não é essa porcaria que andam anunciando. Cristianismo é a justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. Nós temos que voltar a essa essência. Nós temos que voltar a essa prática. Desperta, igreja, acorda, igreja. Oh, aleluia. Agora, concluindo aqui, aleluia. Veja a importância da fé em tudo isso e do entendimento da graça. A Bíblia fala que tudo isso que eu preguei é um direito, é uma realidade em Deus por você. Diga comigo, tudo isso é um direito que Deus em Cristo Jesus nos deu. Chacoalhe o irmão, diga: é direito teu. Você não precisa fazer nada por isso. Aleluia. Dá? Chacoalhe o irmão, você não precisa fazer nada por isso. Nada, 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 nada. É teu direito, é teu direito, é teu direito, é teu direito. Agora olha para ele. No entanto, a Bíblia diz que existe um catalisador, uma ferramenta para você captar, se apropriar desse direito, chamado fé. E eu fico às vezes perguntando, se pela fé nós temos direito a tudo isso, por que que investimos tão pouco na nossa fé? Eu vou te falar por que que a gente investe tão pouco na nossa fé. De que forma vem a fé? Ouvir o quê? De que forma vem a fé? E ouvir o quê? Não me responda e não tome isso como julgamento. Sabe como você prova o quanto você valoriza tudo isso que você ouviu até agora? É o quanto você alimenta a tua fé pela palavra. Crente que passa a semana inteira sem pegar uma Bíblia na mão. Crente que está 20 anos na igreja e não conhece a palavra de Deus, não conhece a doutrina de Deus. Não vai ser os seus gritinhos, irmãos, e nem os seus pulinhos, que vai dizer que você ama tudo que Deus fez. Esse é o maior problema da igreja. A nossa fé é tão fraca, é tão fraca, é tão fraca, tão fraca, tão fraca, porque nós não temos Bíblia, nós não temos palavra. As pessoas hoje não sei o que fazem com a Bíblia, mas uma coisa eu sei que de fato fazem, é não lê-la, é não conhecê-la.
Certa vez eu fiz uma declaração dizendo, está correndo aí já no mundo afora a declaração que eu fiz, que o Facebook veio provar a todo homem que ele tinha tempo para orar. Todo mundo que tem um Facebook nunca vai poder dizer para Deus que não teve tempo de orar. E eu vou dizer mais aqui. Ninguém lá nos céus vai poder dizer: Deus, eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Se você tem Facebook, Twitter, LinkedIn, essas redes sociais, além de virem para abençoar as nossas vidas, porque são importantes, eu não estou pregando contra, eu acho que nós temos que fazer bom uso disso. Não tem desculpa, querido. Para você acessar tudo isso que eu preguei, você precisa de ter palavra. Palavra de Deus. Tudo isso que eu preguei está lá na palavra. Se você conhece a palavra, você tem uma fé genuína que fortalece o teu espírito e você desfruta de tudo isso. E então o que acontece? A gente acaba, queridos, que cometendo um erro muito grave por não conhecer a palavra. Vocês viram que eu pulei propositalmente a palavra graça. Por quê? Porque a graça, ela é considerada um favor imerecido. Eu não sou contra esta afirmação. E de fato é um favor imerecido. No que diz respeito a nós, eu e você não merecemos o que recebemos. No entanto, queridos, a graça é muito cara. Por isso que nós não podemos receber a graça de Deus em vão. A graça foi muito cara para Deus. Ele pagou um preço que ninguém podia pagar. Agora pega tudo que eu preguei e volte para Deus. Ele deu o seu filho. Ele deu o único filho. Se eu tivesse dois, eu dizia, vou mandar o piorzinho que está me dando trabalho aqui no céu. Entendeu? Vou mandar lá e os caras fazem com ele o que ele merece. Não. Ele deu o seu único filho. A graça, ela é imerecida, ela é de graça para nós, mas para Deus ela custou um preço muito alto. Aí eu fico perguntando assim, usando uma analogia muito simples. Tenta imaginar você comprando um carrão daqueles que você gaste aí 150, 200 mil reais, e você empresta esse seu carro aí de 200 mil reais para uma pessoa que passa as lombadas a 1000 por hora, entra em buraco, sai de buraco, pensa que é uma moto, entra nos corredores e sai raspando as laterais do carro. Você vai dizer assim, pô, que legal, hein? Esse cara é um motorista. Você faria isso? O que você diria? Você, pô, esse cara é um estúpido, no mínimo é um estúpido. Está com um bem na mão de 200 mil reais, não sabe o valor disso e está tratando de qualquer forma. Por nós não entendermos a graça de Deus, muitos aqui, ou pelo lado das obras, ou pelo lado da vida pecaminosa, fazem isso com a graça. E isso que Deus não quer de nós. A graça, ela deixa o crente sem condenação. A graça abre essa oportunidade para estarmos na presença de Deus e desfrutarmos de todas as suas promessas. Mas a graça custou um preço muito alto, queridos, e nós não podemos tratá-la de qualquer forma. A graça está falando de uma pessoa por trás dela. A graça não é só um favor, a graça tem um fundamento para ela poder ser, chamada Jesus Cristo, a justiça de Deus. O preço foi muito caro. O preço foi muito caro. O preço foi muito caro. Eu quero deixar alguns textos para você ler em casa, para que você possa entender melhor um pouquinho sobre isso. Por exemplo, todo pregador, escute bem o que você vai ouvir. Todo pregador que ensina que só porque você está debaixo da graça, não tem mais condenação, então você pode fazer o que quiser, é um desfavor para o reino.
A pregação da graça, que libera geral, é uma desgraça. Isso não é um palavrão, é o termo que deve ser usado. E eu vou te provar biblicamente, querido. Eu vou te dar uns textos para você ler. Talvez a gente volte nesse assunto um pouco mais. Porque a mensagem aqui não é sobre pecado, nem sobre santificação. É sobre justiça de Deus, amém? Mas eu não poderia de falar sobre isso para não gerar em você uma mentalidade equivocada. O que diz a palavra de Deus, queridos? O que diz a palavra de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 1. Coloque para nós aí, leia lá. Olha lá, vai pôr o Easy Worship para nós aí, ou eu abro aqui? 1 João 5, 1. 5 minutes? Eu não tenho 5 minutos. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia então. Já foi. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui, diga amém. Não, mas quem nasceu de novo, diga amém mesmo. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Esse amor a Deus é um amor que tem que ter uma resposta prática para a vida. Qual que é essa resposta prática? Vamos lá para o mesmo livro de João, capítulo 3, versículo 9. A mesma epístola de João, capítulo 3, versículo. Não é um amor de língua, não é um amor assim, só de levantar mãos, é um amor prático. Olha só, aquele que é nascido de Deus, quem nasceu de novo aqui, diga amém. Olha só, não peca habitualmente. Porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então como que eu ouço uma mensagem dizendo, então, se eu estou debaixo da graça, eu posso adulterar, se eu estou debaixo da graça, eu posso fumar, se eu estou debaixo da graça, eu posso beber, se eu estou debaixo da graça, eu posso fazer tudo, porque nenhuma condenação há para estar em Cristo Jesus. Então, no mínimo, nós temos um problema de concepção do que é pecado. No mínimo. Então, se não é pecado fumar, nem beber, então vamos cheirar cocaína, irmãos. Porque se não está escrito na Bíblia que não pode fumar e nem beber, também não está escrito que não pode cheirar cocaína. Não está escrito que não pode fumar maconha. Se é para liberar geral, vamos liberar geral então. Por que vocês estão me olhando assim? Pastor, é porque não é socialmente aceito. Então vai para o Uruguai, meu irmão. Fuma maconha lá. Vai para a Holanda. Viva em Amsterdã. Lá você pode tomar LSD, heroína na rua. Se a questão que o que te faz frear não é a consciência em Deus, é a lei humana, muda de país. Se a concepção de pecado está equivocada, mas não é bem isso, irmãos, não é bem isso. Se você ler, principalmente, presta atenção, liçãozinha de casa, principalmente, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, você vai entender o que Paulo estava construindo ali. Ele vem falando de uma justiça que começou a se manifestar ao nosso pai Abraão. Depois vem no capítulo 5, segue por isso. O capítulo 6, ele começa a falar sobre o quê? Sobre o nosso governo sobre o pecado. Escute aqui, olhe para os meus olhos aqui, querido. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Sabe qual que é o maior benefício da graça? Sabe qual que é o maior benefício da justificação? É o novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui? Eu não entendi. O novo nascimento te libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8. O maior benefício da graça, o maior benefício da justiça de Deus,
que no que diz respeito à sua paz para com Ele, é você poder dizer: eu não preciso mais pecar. Porque eu fico pensando, presta atenção, olha para mim aqui, olha meus olhos aqui. Voltando lá à primeira pregação, como é que nós contraímos a dívida com Deus? Não foi por causa do pecado? Sim ou não? Vocês estão comigo? Eu quero entender que vocês entenderam, não estou brincando não, vamos lá. Foi o pecado? Sim ou não? Aí Deus vem e providencia para nós o cordeiro, porque nós não tínhamos condições de pagar a dívida. Quantos concordam? Digo amém. Agora, depois que Deus paga a dívida, Ele diz assim: chuta o pau da barraca, enfia o pé na jaca. Eu não consigo entender Deus assim, desta forma, querido. Eu, no mínimo, consigo entender que o que Deus fez em Cristo Jesus é para que nós pudéssemos viver aquilo que nós perdemos, uma vida sem pecado. Porque se Ele quisesse que nós fôssemos eternamente pecadores e fazendo o que quisermos, do jeito que quisermos, e não tivéssemos poder para guerrear contra o pecado, fôssemos vítimas do pecado, fôssemos vítimas do mundo, fôssemos escravos do pecado, então Ele teria deixado Adão e Eva comer da árvore da vida. Ele não teria colocado 2 querubins para interromper o caminho de acesso à árvore da vida. Esse tipo de pregação é do inferno. Esse tipo de pregação vem do inferno. Por quê? Escute bem. Porque na vida cristã existem ciclos de tentações. Quando você é menino, não está estabelecido em Deus, você é tentado pelas coisas da carne. Menino, em Deus é tentado da carne. Entendeu? Mentir, roubar, adulterar. Mas você cresceu, essas coisas eu acho que você nem tem mais tanto problema com isso, espero, né, irmão? Espero que você já venceu isso daí, amém? Eu sabia que o amém não ia ser tão forte mesmo assim. Por isso que eu nem vou pedir mais forte para não fazer vocês mentirem. Mas hoje, a tentação ela é contrária. A Bíblia fala que os sátrapas, lá de Daniel, eles não conseguiam nada contra Daniel. O que eles fizeram? Vamos pegá-lo na sua própria lei. Já que o diabo não consegue fazer a gente ir para o mundo, o que ele faz? Ele começa a criar doutrinas que a gente traz o mundo santificado para dentro de nós. Vem um mundo cheio de graça. Vem um mundo cheio de verdade. E que camufla, que aplaca a nossa consciência. Agora não é mais pecado. E eu vou ler um texto inteiro com vocês aqui. E nós vamos encerrar o culto. Abra comigo 2 Pedro, capítulo 2. Quando eu fui ensinar sobre graça, quantos querem aprender sobre graça aqui? Diga amém. Então, não tire muitas conclusões, só se firme nisso. Porque eu não estou ensinando sobre graça, estou ensinando sobre justiça, amém? Mas eu não poderia deixar, porque já que eu tenho tudo, liberou geral, meu irmão. Ó, vamos encher a cara. Esses dias eu tuitei uma coisa, quem me segue no Twitter aqui? Quem não me segue, confessa o seu pecado publicamente. Vocês não seguem nem seu pastor no Twitter, irmão? Tá louco, que vergonha, que fracasso. Quem me negar no Twitter, eu também negarei você diante do Senhor. Eu tuitei assim: eu creio que nós precisamos resgatar a cultura. Quantos creem? Diga amém. Mas eu não creio que nós devemos maquiar a cultura endemoniada para chamá-la de evangélica. Por exemplo, eu não creio em festas juninas. Eu não creio. Por que Deus vai querer santificar uma festa que é para santo? Irmão, as pessoas brincam com essas bobagens. Nós estamos agora nas festas juninas, né? Eu estou cansando de receber lá agora no meu Twitter, no meu Facebook lá, São João com Cristo. Eu fico me perguntando, por que Cristo quer santificar a festa de São João? Será que Ele quer colocar de novo a cabeça de João lá? Tem algumas coisas que eu não sei se a gente deveria se importar com isso. Irmãos,
Não é brincadeirinha festa de São João. No mínimo, quem participa de uma festa de São João está aprovando o catolicismo romano, que usa isso para doutrinar o povo na idolatria. Então, não dá, né, irmão? Ou você é evangélico ou não é, né? Ô, irmão, ou é ou não é, né? Ninguém obriga você a ser. Se é, seja direito, né? Então por que não santifica Cosme e Damião? Eu nunca vi ninguém vestido de pai de santo para santificar Cosme e Damião. Essa é boa, né, pastor Zé Luiz? Por que ninguém quer santificar Cosme e Damião? Ah, não, olha, não vou deixar meu filho ir na escola. Ui, por quê? Porque tem balinha de Cosme e Damião e tal. Irmão, mas vai lá e toma crentão, não é quentão. Então vai lá, se vista de pai de santo, irmão, e vai santificar Cosme e Damião. Cuidado, irmão, essa mensagem da graça, ela é poderosa, mas não existe ambiente mais perigoso e que mais vai exigir de você responsabilidade do que o entendimento da graça. Guarde essa frase. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresia, o capítulo inteiro, viu, irmãos? Destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Segue adiante. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, volta, para os que vivessem e servir de exemplo para aqueles que vivessem impiamente. Olha, impiamente, vida aí, né? Vida no dia a dia, vamos lá. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Olha só, e poupou quem? Ló, que não se misturava com aquelas coisas, que perturbava suas almas por aquele lá. Irmãos, não tem como, o caminho é estreito, a porta é estreita, não tem como. O caminho da justiça é tudo isso que vocês já ouviram, mas para entrar por ele, a porta é estreita, não tem conversa. Não é assim, liberou geral. Vamos lá. Porque esse justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, e afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Olha lá, sabe livrar da tentação. Olha para o seu irmão e diga assim: o Senhor te livra da tentação. Você não precisa cair nela. Dá lá para o irmão assim: você não precisa cair nela. Aleluia. Não, irmão, não li tudo não. Volta lá. E reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Presta atenção. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemadas dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Estamos terminando já, irmãos. Mas estes, como criaturas irracionais, por naturezas feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga das suas injustiças, pois tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Está falando de crente aqui, viu, irmão? Isso aqui não é para ímpios, não. É crente que está na igreja, é crente que está na casa à luz, é crente que está nos cultos, tá? Tem prazer em deleites à luz do dia. Nodas eles são, e máculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. As festas ágapes, né? Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar,
laudando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela própria transgressão de um mudo jumento, falando com ele como voz humana, impeliu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Olha só, para um pouquinho aqui, só reforçar, o próprio texto já diz, o cara está ouvindo a mensagem da justiça aqui, o cara está ouvindo a palavra da reconciliação, ele já está começando a se ver livre do pecado, aí vem um camarada aqui e começa a pregar, libera geral, irmão, isso não é pecado não, está em festas de santos, não é pecado não, adulterar não é pecado não, nem uma condenação, irmão, você está em Cristo Jesus, opa, ei, pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser, o que o cara faz aqui? Está debaixo da graça? Então, agora que eu estou debaixo da graça, então quer dizer que não era o que eu fazia que estava errado, é só porque eu não estava debaixo da graça. É isso que esse texto está falando. Segue adiante. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, dos mesmos é feito escravo. Segue adiante. Porquanto, se depois de terem escapado, presta atenção, isso aqui é determinante para a gente encerrar o nosso culto. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus, do pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas. Tendo escapado do mundo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o seu último estado pior do que o primeiro. Segue adiante. Porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, esse que eu vos preguei, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Acho que terminou, não sei, vê se tem mais um texto aí. Terminou. Então eu não preciso explicar mais nada, querido. A pregação da justiça que vocês ouviram é uma verdade. E eu quero concluir com essa frase, repita comigo. A justiça é uma realidade. A graça é uma realidade. Diga comigo, graça sem responsabilidade é pretexto para libertinagem. Você foi livre do pecado, meu irmão. Você foi livre do pecado. Eu não quero fazer esse apelo público aqui para não envergonhar você. Mas se você está no pecado, admita hoje que você estava fora de Cristo. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Venha para a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não precisa mais andar em pecado. Pastor, eu nunca mais vou pecar na minha vida? Essa é uma outra conversa, a gente chega lá outro dia. Se pecarmos, temos um advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos viver em pecado mais. Você não precisa, você vive porque você quer, se você está em Cristo. Se não, você é escravo, você só vai fazer o que a tua natureza manda. Amém? Feche os seus olhos, ore. Fale com Deus tudo o que você ouviu aqui. Fale com Deus tudo o que você percebeu aqui. Espírito do Deus vivo Todo-Poderoso,
Nós queremos viver, Deus, a graça e o favor de Deus de uma forma responsável, agradando-te, louvando-te em tudo, Senhor. Sabemos quais são os nossos direitos, mas também reconhecemos os nossos deveres. Deus, nós não queremos que esse provérbio se cumpra em nossas vidas, que o cão volte ao seu vômito. Não vou voltar, eu não aceito esse tipo de mensagem, eu não vou voltar. Eu não abro espaço espiritual para esse tipo de mensagem aqui, Senhor. Eu não abro espaço para esse tipo de mentira. Isso é uma mentira do inferno. Nós somos livres do pecado. Esse é o maior benefício que o Senhor nos deu e nós não vamos abrir mão deles, Deus. Nós não vamos abrir mão deles, Senhor. Nós não vamos abrir mão desse direito, Pai. Foi o pecado que nos destruiu e é a libertação dele que pode nos dar o direito de sermos reconstruídos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.